Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe o teu dia no nome de Jesus, e abençoe toda a sua família também. Vamos deixar o título da mensagem de hoje para você e depois vamos orar, mas queria que você assistisse muito esta mensagem. Ela fala da tua história e da minha história e da história do povo de Deus. Então vamos aprender juntos a palavra de Deus e o título é Quando as Pedras Marcam Nossa História. Quando as pedras marcam nossa história. Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus e meditar nesse assunto, no nome de Jesus. Pai Santo, eu oro juntamente com essa pessoa que assiste esse vídeo. Eu sei, meu Deus, que a graça do Senhor e a bênção do Senhor está sobre ela e sobre a minha vida. Por isso oramos ao Senhor. Somos servos do Senhor, amamos o Senhor e sabemos que o Senhor é tudo de especial que nós temos nesta vida. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, eu e ela agradecemos ao Senhor por esse dia podermos falar com o nosso Pai, que é o Senhor. E no nome de Jesus, contamos com as bênçãos do Senhor para este dia e sempre nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Quero que você seja, mais uma vez, abençoado e abençoada no nome de Jesus, quando as pedras marcam nossa história. Vamos ler Josué, capítulo 22, e você vai entender isso exatamente. Josué, capítulo 2, versículo 10, capítulo 22, versículo 10, diz assim: assim que chegaram à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande proporção. O versículo 29 do mesmo capítulo diz assim: longe esteja de nós que rebelemos contra o Senhor, ou que hoje o abandonemos, edificando altar para holocausto, a oferta de cereais ou sacrifício além do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo, ou perante o tabernáculo que está lá em Siló. O versículo 34 do capítulo 22 de Josué diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram ao altar do testemunho, dizendo: é testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Que maravilha, né? A gente poder ler essa palavra do Senhor, por isso que o nosso título é Quando as Pedras Marcam Nossa História. As pedras, elas sempre marcaram a história de alguém. Quando você vai olhar para os altares fabricados, alguns exigidos por Deus de uma forma, outros Deus permitindo que os homens fizessem, como este aqui, né? Deus não exigiu a qualidade de pedra, muito pelo contrário, Deus nem exigiu o altar. Eles quiseram fabricar esse altar, levantar esse altar. E como foi essa ideia? Alguém, depois que Josué os despediu ali, né? Talvez já mais de 10 anos lutando do outro lado do Jordão, possivelmente aos 14, 15 ou mais anos, já do outro lado ajudando os seus irmãos, né? A conquistarem as terras que estavam do outro lado do Jordão, porque eles já tinham as deles, 2 tribos e meia, já tinham as terras dele dadas por Moisés, lá antes de atravessar o Jordão. Então o que acontece? Agora a tarefa está cumprida e Josué os despede, né? Muitos anos fora das suas famílias, eles estão voltando agora a aproximadamente de Siló até Moabe, até a terra ali deles, do outro lado do Jordão, seria aproximadamente 80 quilômetros, né? Muitos dias de caminhada, porque tinha gados, tinha posses deles, né? Animais. Então o que acontece? Estavam levando muitas riquezas de volta. Mas quando chegaram ali perto do Jordão, já faltando poucos quilômetros para chegar na terra deles, né? Atravessar o Jordão e chegar na terra deles, o que aconteceu? Alguém teve essa ideia. Vamos levantar um grande altar aqui. Um altar muito grande, né? Um altar que seja um altar memorável, como diz assim, de grande proporção.
Acredita-se que aquele altar que eles levantaram fosse maior do que os das 12 pedras que Josué erigiu ali, que tirou aquelas 12 pedras do meio do Jordão e erigiu ali. Talvez fosse um altar muito mais alto, onde talvez as cheias do Jordão não pudessem levar, e de pedras grandes. Voltamos a falar que as pedras sempre marcaram a história. No Egito, as grandes pirâmides, das grandes pedras das pirâmides, marcaram a história do Egito. Toda vez que se fala no Egito, quase não se fala muito do povo de Deus ou de Faraó, mas falam das pirâmides, né? Monumentais que ali existem. Também lembramos de outras pedras, como as pedras tiradas do Jordão, né, que foi ali levantado o altar por Josué, das pedras que foi edificado lá em Gilgal, e de outras pedras, como a pedra, né, do rei Davi, aquela pedra que atingiu Golias. Então, pedras sempre marcaram a história. Jesus um dia usou também a palavra: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Claro que depois da primeira viria muitas outras, mas Jesus colocou aqueles cidadãos ali nos sapatos deles, né, para pensarem um pouco mais no que iriam fazer. Então, pedras marcam a história. Você vê grandes edifícios construídos no Brasil e esses monumentos lá construídos e etc. Diz lá: este monumento foi construído por Oscar Niemeyer. Então, essas pedras também marcam ali, levantadas ali, marcam o nome do Oscar Niemeyer, o grande arquiteto. E por aí vai. Temos a cidade aqui que se chama Boca Raton, e que o Meisner foi a pessoa, o arquiteto que trabalhou na cidade. Então, muitos pontos ali, os jardins e etc., as praças, né, tem o nome deste homem. Prédios que eu trabalhei nele tem o nome deste homem, né, Meisner. Eu trabalhei no Meisner Tower, que era a torre de Meisner. Então, e a cor predileta dele era a cor rosa. Então, a cidade tem muitas construções na cor rosa. Então, as pedras marcam a história, né? Por isso que os escritos, né, da lei de Deus foram escritos em pedras, porque elas permanecem. Escritos na areia não permanecem, porque o vento leva, o vento apaga, mas escrito em pedras prevalece. Então as pedras marcam a história. Por isso o nosso título é Quando as Pedras Marcam Nossa História. Vamos lembrar deste fato então. Eles constroem esse grande monumento ali de pedras antes de atravessarem de volta o Jordão. Essas terras, como nós lemos, estavam nas terras de Canaã. Só que a notícia chegou. Quando a notícia chegou lá em Siló, eles já estavam do outro lado. Mas a notícia atormentou os filhos de Israel. E por que atormentou os filhos de Israel? Israel vivia num pavor tremendo, num medo tremendo de alguém adorar um outro Deus nas terras de Israel. E isso iria trazer maldição para o povo de Israel. Iria trazer o castigo para o povo de Israel, como foi o castigo lá de Baal Peor, né? Lá o castigo de Peor, quando os homens prostituíram com as moabitas, e o que aconteceu é que elas levaram esses homens a festejarem com elas em culto aos deuses dela. E Deus então mandou um grande castigo, uma grande praga para o povo. Eles estavam então agora temorosos de que isso acontecesse. Quando a notícia chega lá, então eles decidem a guerrear contra os filhos de Ruben, contra os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés que estava do outro lado. Haveria morte, mas graças a Deus que eles mandam um príncipe de cada tribo. E manda o sacerdote também, Finéias, ir ali. Graças a Deus, porque foi um sacerdote. Eles chegam lá do outro lado, então, e começam a requerer deles: que loucura foi esta que vocês fizeram? E fizeram em nossas terras, né? Porque aquelas terras não pertenciam a essas duas tribos e meia. Então, eles disseram: vocês não aprenderam a lição que até hoje nós somos cicatrizados com ela em Peor, quando a adoração foi ali direcionada a outros deuses e Deus nos mandou a praga. Vocês querem que nós sejamos castigados diante de Deus, que Deus extermine conosco, que Deus acabe conosco, fazendo uma
idolatria dessa, uma adoração a outro Deus, fazendo o que não compete a vocês? Porque, na verdade, eles não podiam fazer esse altar com sacrifícios ali. Eles estavam corretos em cobrar isso deles. Mas a notícia não tinha chegado corretamente até Siló. Então eles vão se explicar diante do sacerdote Finéias e diante dos representantes ali que foram já para propor guerra. E disseram, não, longe de nós, foi o que nós lemos, longe de nós fazer algo semelhante, longe de nós tirar os sacrifícios de Siló, o sacrifício de onde está o tabernáculo de Deus. Nós não podemos fazer isso, isso seria abominação, e nós não nos afastaremos tanto assim do Senhor nosso Deus para fazer uma abominação deste tamanho. O que nós fizemos é para que, se algum dia os vossos filhos disserem aos nossos filhos, nós não temos nada com vocês, nós não temos aliança com vocês, nós não temos paz com vocês, tanto os nossos filhos como os vossos filhos, que somos parentes, olharão para este altar de tamanho monumento, de tamanha proporção, e eles se lembrarão que nós atravessamos o Jordão a pés enxutos, que nós estivemos do lado de cá guerreando com os nossos irmãos, que nós fomos fiéis à proposta de Moisés e à proposta de Deus a nós, que nós fomos com fidelidade e voltamos com fidelidade, e tão somente este altar nada mais serve do que um testemunho de que isso aconteceu e de que Deus é Deus entre nós, que nós somos família, mas temos o mesmo Deus. Os holocaustos, os sacrifícios continuam no tabernáculo, lá onde está a arca da aliança de Deus. Nós não tiraremos isso de lá, não podemos fazer isso. Lá é o setor de culto, mas nós queremos simplesmente testemunhar e que isso fique em pedras, num montão de pedras, para a história que Deus, o Senhor, é Deus. A Bíblia diz que quando então o sacerdote ouviu aquilo ali, e o povo ouviu aquilo ali, a Bíblia diz que todos louvaram a Deus, enalteceram a Deus, engrandeceram a Deus, viram fidelidade no que eles fizeram, e a razão deles terem feito do lado de lá é que era uma despedida ali momentaneamente da terra de Canaã. Mas eu achei algo lindo nesta história, porque Finéias fala com eles o seguinte, fala, se vocês pensam que Deus não vai estar com vocês do lado de lá, não fiquem do lado de lá, venha para o lado de cá, ou vá para as nossas terras, terra de Canaã, tenha terras ali conosco e viva perto de nós. Não havia ódio ali, havia uma certa irritação, sim, uma fúria, porque não entenderam o que eles fizeram, mas ódio não havia. Eles queriam o seguinte, se vocês não quiserem ficar, lá cabe vocês, lá no nosso meio, podem vir conosco, podem habitar conosco. Mas, depois de explicado, eles entenderam muito bem, que o que eles quiseram é registrar a história de que Deus esteve com eles e continua com eles, e que eles continuam enaltecendo, louvando e exaltando somente ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Você e eu, às vezes, somos mal entendidos no meio do povo. Às vezes porque a gente não obedece certas regras, não era o caso deles, mas às vezes porque nós não obedecemos aquelas regras impostas sobre a gente, de que você tem que ir no culto tal, que você tem que fazer dessa forma, que se você não estiver lá, você não é abençoado, se você estiver fora da igreja, que você é maldito, e inventam tanta regra, que você passa a sofrer por causa disso. E eles começam a guerrear contra você, a maltratar você. Quem está te falando é um sofredor destas causas. Eu tenho certeza que se esses pastores que me perseguem, eles ouvissem ou assistissem o meu vídeo, eles voltariam, talvez até me pediriam perdão por me atacarem tanto pelas costas, por falarem tão mal de mim.
sabendo que a única coisa que eu estou fazendo na minha vida é edificando altar que testemunhe no futuro próximo ou no futuro longe que o pastor Riva Martins era um servo do Senhor, tão humilde quanto qualquer outro servo do Senhor, querendo ser usado como qualquer outro servo do Senhor, querendo ser útil para a obra de Deus como foram outros servos do Senhor. Nada mais, nada menos do que isso. Eu não quero escrever um livro que conta a minha história, mas eu quero que a minha vida seja um livro que conte a história de Deus presente, do El Shaddai, do Todo-Poderoso. E quando eles foram justificar o fato para Finéias e para os seus companheiros, ele diz: oh, o Todo-Poderoso Deus é testemunha de que nós não falhamos, nós não fizemos holocausto, não fizemos sacrifício, e o que fizemos era para marcar a história de que Deus está presente e que Ele é Senhor nas nossas vidas. Às vezes sofremos, porque as pedras têm suas funções, como eu disse no princípio, e você leva a pedrada. Elas te machucam, elas te doem, elas te fazem chorar, mas essas pedras também deixam em nós a marca de que sofremos. É por amor a Cristo. Quando nós não revidamos, é por amor a Cristo. Quando eles nos amaldiçoam e nós os abençoamos, é por amor a Cristo. Quando eles dizem coisas ruins contra mim e contra você, e lançam toda sorte de injúria sobre nós, e estando mentindo, eles dizem todo mal contra nós, Jesus diz: bem-aventurados sois vós. Eles podem jogar as pedras, eles podem humilhar, eles podem falar o que quiserem, mas eu quero que cada humilhação que você e eu venhamos a passar, eu quero que Deus transforme isso num milagre para ajudar o reino de Deus, num milagre para atrair o próximo para Deus, num milagre para levar uma alma a Jesus. E quantas mais pedradas recebermos, nós possamos fazer dessas pedras altar ao Deus vivo, dizendo: Ele é Senhor das nossas vidas. Que tudo que soframos, que tudo que venhamos a sofrer, as injúrias, os maus tratos e o abandono, seja significado mais e mais da presença de Deus em nós. Quando Jesus separou Saulo para ser Paulo, ele diz assim: eu vou mostrar este homem que eu separei para sofrer por amor do meu nome. Este que levou muita gente a sofrer. Agora ele vai saber o quão amável é ser um sacrifício ao Deus vivo, é ser tomado como um sacrifício ao Deus vivo. E o apóstolo Paulo sentiu isso na própria pele, mas deixou a história escrita em pedras de que aquele Paulo fundamentou a igreja de Cristo, foi usado por Deus, por Jesus, para trazer fundamento para a igreja de Cristo. A tua história deve ser contada, mas se ela não for contada por outros, algumas pedras que você estiver edificando altares ao Deus vivo contarão a tua história. Elas falarão por você. Elas dirão a outros quem foi você. Não tem nada mais prazeroso na minha vida do que eu olho e lembro de fulano de tal e eu fui útil na vida dele. Beltrano está milionário, eu fui útil na vida dele. Beltrano está ali, Cicrano está com Jesus e eu fui útil na vida dele. Eu os evangelizei. Um dia desse a menina chegou, quando ela me viu, eu falei: eu te conheço. E eu olhei para ela e disse: de onde você me conhece? Talvez você já me viu em algum lugar. Falei: não, eu não te vi em algum lugar. Eu estava no salão, você chegou para cortar o cabelo e você falou para mim de Jesus. Você me evangelizou no salão. Esta menina hoje serve a Deus. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer a você que vale a pena. Mesmo que a pedra seja pesada, carregue nos teus ombros e construa, edifique um altar que vá contar a tua história.
como eu quero edificar altares que contem a minha história na presença de Deus. Riva Martins não é nada, mas eu quero que se escreva a história do pastor Riva Martins, o homem de Deus, usado por Deus para expelir demônios, para mandar embora demônios, para ministrar curas, sinais e prodígios, para operar sinais e maravilhas para a honra e glória de Jesus, para dizer: haja chuva, haja sol, a natureza obedeça à voz do Senhor Deus agora no nome de Jesus. Eu quero ser este pastor, eu quero ser esta pessoa. E quando eu chegar no céu, ele poder dizer: bem-vindo, servo, amado e fiel. Você cumpriu o propósito meu na tua vida. Eu quero que você também seja esta pessoa. Quando você chegar na presença de Deus, ele possa dizer: bem-vindo, amado meu, e bem-vinda, amada minha. Achei fidelidade em você e hoje eu te quero do meu lado. Por um pouquinho de tempo só, por toda a eternidade comigo. Que Deus abençoe você e família quando as pedras marcam nossa história. Que Deus seja com você. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, preparando para sair para trabalhar, porque eu trabalho e gosto do que faço. Até que Deus então me mova para outra posição, eu farei tendas como fez Paulo. Então, eu despeço de você no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, antes de sair de casa, buscando ao Senhor para deixar esta mensagem motivadora a você. Pegue pedras, construa altar, marque pilares e colunas e saiba que ali mostra que Deus é Senhor da tua vida, da minha vida e das nossas vidas. Como disseram eles, este altar é uma aliança, é a prova de Deus entre eu e vocês, nossa família, de que Deus é Deus e Senhor nosso. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins, e até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus.